Você já se sentiu estressada alguma vez na tua vida? É difícil alguém falar hoje em dia que nunca se sentiu estressado. Afinal, a gente vive num tempo, num espaço com muitas demandas. O trabalho ele entrou na nossa casa, ele disputa espaço do nosso lazer, do momento de sono, de descanso. Às vezes a ânsia pela busca do conhecimento, leitura, ver notícias, tudo isso invade até momentos de necessidades básicas. O banho, às vezes a gente toma com pensamento nas coisas que a gente precisa resolver. A gente senta no vaso sanitário, às vezes com o smartphone, respondendo mensagem, lendo notícias. Então a gente observa que as demandas elas invadiram o nosso espaço privado. Isso exige de nós um autogerenciamento muito maior do que era necessário lá no passado, em que nós não tínhamos acesso à internet da forma como nós temos hoje em dia, e muito menos ao smartphone com a qualidade que a gente tem hoje em dia. Então, essas demandas, esse excesso de demanda, esse excesso de estimulação, ele torna o nosso corpo mais suscetível a uma resposta saudável de estresse, que se não manejada, pode se tornar uma resposta aí crônica e um complicador para um quadro de exaustão. Por isso que eu vou conversar aqui com você hoje e eu espero que você saia desse encontro entendendo um pouco melhor o que é o estresse e de que forma você pode lidar com isso dentro de você, tendo consciência maior dessa sensação que se passa no teu corpo para poder fazer a gestão disso no tempo em que você vive, né? Estamos em um século aí de conexão, a gente tem acesso às coisas, mas isso exige uma tomada de decisão aí muito mais sábia. Então vamos falar sobre manejo do estresse e a primeira pergunta que eu coloco aqui é que tipo de chefe você é para você mesmo? Como é que você gerencia aí a tua rotina? Como é que você faz o gerenciamento das tuas necessidades? Você já parou para pensar nisso? Que você não é só apenas executora aí das atividades do teu dia a dia, mas você é responsável por fazer a tua própria autogestão. Isso se você mora sozinha ou com alguém, se você tem filhos ou não, se você tem o teu negócio próprio ou não, você empreende aí na tua carreira, nos teus estudos. Se você vive nesse mundo, você vai ser chamada em algum momento para ser a gestora da tua própria vida, da tua própria rotina. Se você não assumir essa gestão, você vai ser demandada por vários estímulos e aí, em muitos momentos, você pode se sentir perdida, perdida naquela mente ping-pong, que pipoca pensamento na nossa cabeça e às vezes a gente tem dificuldade de até se perguntar o que eu devo priorizar nesse momento, qual que é a necessidade prioritária nesse momento. Ou seja, a nossa autogestão fica comprometida se a gente não olha para o nosso desenvolvimento pensando que nós temos que nos tornar aí, ou nós precisamos nos tornar bons líderes de nós mesmos. Há algumas armadilhas aqui para você refletir se você já caiu nesse tipo de liderança, de autoliderança, e refletir sobre isso. Você já caiu num tipo de liderança aí perfeccionista, que se dedica para os projetos, colocando às vezes um padrão muito rígido, sugando toda a tua energia até não sobrar mais nada, e ainda por cima você olha para aquilo e ainda acha que ficou ruim? A gente tem que cuidar muito com esse perfil perfeccionista, né? Uma coisa muito frequente hoje em dia é a gente estabelecer padrões rígidos, ainda por cima padrões às vezes que vêm de fora, ao invés de se conectar com o nosso próprio processo, se dedicar a dar o nosso melhor naquilo que a gente se propõe, mas sem se apegar às vezes a um padrão que é imposto de fora para dentro, um padrão
rígido e inflexível que vai sugar toda a nossa energia e que não vai permitir que a gente gerencie as várias áreas da vida. Você já se viu como uma líder hostil em relação a você mesma? Que tem dificuldade, às vezes, de se conectar com as pessoas que fazem parte do teu cotidiano, tem dificuldade, às vezes, de desenvolver networking. Às vezes, o cérebro, a mente, parece aquela janelinha dos pop-ups da internet, né, que vai focando na tela do computador, e aí parece que a gente nunca está presente naquele momento, sempre tem alguma coisinha ali, uma rádio ligada, um plano de fundo, que faz com que a gente fique cansada ali, com até uma certa falta de energia ali para se conectar com as pessoas que são importantes, que estão diante de nós. Você já se viu nessa posição de autoliderança? Você já se viu na posição inimiga do elogio, que acha que reconhecer o próprio empenho é bobagem, é frescura e que o correto é ser dura mesmo com você, sempre se criticando, se colocando para baixo? Já se viu nesse papel? Ou no papel de uma líder que não tem limites, que faz tudo até ultrapassar a fronteira daquilo que é razoável nas diferentes áreas. Ou seja, se desconecta completamente das necessidades do momento presente, das necessidades do contexto. O trabalho às vezes começa às 7 horas da manhã, termina às 10 horas da noite. O celular, quando pega, acaba se distraindo ali, se perdendo e ficando 1, 2 horas. Você já se viu nesse papel, assumindo às vezes uma autoliderança, mas não tendo limites para administrar as diferentes áreas da tua vida? O que você precisa saber? Tem uma palavra que se popularizou aqui no nosso tempo, que é o burnout. A primeira vez que a gente tem o registro dessa palavrinha burnout foi em 1993, como síndrome do esgotamento profissional, no CID-10, né, um manual aí de classificação de doenças, manual internacional. Depois, em 2021, aparece a palavra burnout novamente no CID-11. No regulamento da Previdência Social, está lá escrito síndrome de burnout, é a síndrome do esgotamento profissional, sinalizando que existe algo aí, mas o que seria essa síndrome? Como que a gente pode diferenciar a síndrome de um quadro ansioso, de um quadro depressivo? Como que a gente pode prevenir a síndrome? Então, primeiro a gente precisa entender o que é isso, né? O que é o burnout? O burnout é caracterizado por 3 elementos: o esgotamento, a frustração profissional e a hostilidade. Um sentimento aí de hostilidade em relação aos outros. Esses 3 elementos são os pilares para a gente identificar que a pessoa está em um quadro de exaustão que caracteriza o burnout. O esgotamento é a total sensação de falta de energia, aquilo que te dava prazer antes no trabalho, hoje não te dá mais. Você sentia até prazer no trabalho. Aliás, pessoas que entram nesse quadro, normalmente elas começam ali com um pilar mais ansioso, se dedicando. Elas gostam, muitas vezes, daquilo que elas fazem. Mas dentro dessa perspectiva de uma autoliderança ali, sem limites, de uma cobrança que vem de fora, um padrão muito rígido, que é internalizado dentro dessa pessoa, né, um perfeccionismo muito acirrado. A partir desses elementos ali, a pessoa vai depositando tanta energia naquilo que ela desenvolve, até ela passar todos os limites daquilo que é razoável, caindo num quadro de esgotamento. E aí a gente começa a perceber um apagão do raciocínio, que é o apagão do córtex pré-frontal. É uma dificuldade, às vezes, de raciocinar ali, de tomar decisão, e a pessoa começa a perceber que tem algo de errado acontecendo. Às vezes, um e-mail que ela escrevia de maneira muito rápida começa a se tornar difícil. Às vezes, terminar uma frase, acontece uma fuga de pensamentos. Ela chega em casa, ela se tira no sofá e não consegue sair do sofá. Esse esgotamento começa a trazer uma sensação de frustração profissional. O que está acontecendo comigo? Eu não sinto mais prazer naquilo que eu sentia.
E aí, quando eu preciso interagir com outras pessoas por meio do meu trabalho, ou interagir com as pessoas no meu ambiente familiar, parece que isso demanda uma energia que eu já não tenho mais. E eu começo a me desconectar do outro. Eu começo a ser meio hostil ali na relação com o outro, por conta deste quadro que vai se configurando após essa exaustão intensa do corpo. Então, olha como é uma coisa que leva a pessoa para o fundo do poço. É um assunto muito sério. Mas antes de a gente chegar em uma síndrome, existem aí alguns preditores, há alguns elementos em que a gente pode, com uma consciência emocional, manejar, desenvolver um repertório e prevenir um quadro desses. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora, para que você saia daqui mais consciente disso, fazendo esse manejo do teu estresse, do teu dia a dia, com mais sabedoria aí e talvez mais instrumentalizada para lidar com essas demandas que fazem parte do nosso mundo. Vamos pensar que a resposta de estresse no nosso corpo é uma resposta fisiológica natural. Quando a gente está diante de uma situação que tem muita pressão ali, eu preciso entregar alguma coisa com prazo, ou eu tenho demandas que eu me cobro, que eu quero concluir, atendimentos que eu preciso realizar, coisas do meu negócio, da minha vida pessoal, o meu corpo entra em alerta. Ele libera cortisol, adrenalina na corrente sanguínea para que eu consiga focar naquilo que eu preciso fazer. Esse alerta é enviado, a gente foca nas nossas atividades, mas chega um momento que esse nível de cortisol, adrenalina elevado aí, começa a apresentar um nível que bate numa resistência. Espera aí, se eu passar daqui, eu vou começar a ter sinais da exaustão. Aí o corpo manda a resposta de estresse. Estou começando a me sentir estressada. Por que ele manda a resposta de estresse? O nosso corpo está o tempo todo tentando entrar em equilíbrio, que é a homeostase. Então, uma resposta de estresse é um aviso do nosso corpo: ei, tá demais. Você está aí nesse patamar da resistência. Vamos relaxar um pouquinho, vamos fazer uma pausa, vamos olhar para as necessidades, as minhas necessidades do corpo, né? O corpo te falando. Vem olhar para as necessidades desse corpo aqui. É um pedido do corpo para que você entre novamente em equilíbrio. Mas qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é olhar essa resposta de alerta e esse patamar de resistência que a gente começa a se sentir mais estressada e meio que dar uma ignorada. Não, eu posso forçar mais um pouquinho aqui. E aí a gente começa a ter alguns sinais de exaustão. A dificuldade de dormir, começa a dar uma dorzinha de cabeça, a gente começa a se sentir problemas para fazer a digestão. Então, o corpo vai sinalizando aí que algo não está bem. Aí, às vezes, a coluna trava, dor no pescoço, dor muscular. Então, você vai observando que há sinais evidentes e palpáveis de que algo aqui não está bem. Se a gente não escuta isso, olha para o que está acontecendo, a nossa tendência é caminhar para a exaustão. E aí começam a vir aqueles sentimentos de que eu estou sem energia, eu não sou capaz, nada dá certo na minha vida, eu não consigo me conectar com as pessoas, não consigo fazer nada direito. E aí a gente começa a ter um quadro mais grave que precisa aí de tratamento psicológico, tratamento médico. Então, um dos pilares é a gente começar a trabalhar tanto nos processos de psicoterapia, quanto nessa conscientização, nessa psicoeducação com a prevenção. Será que eu preciso chegar na exaustão? Ou será que eu posso começar a entender, ter uma consciência emocional maior
de que a resposta de alerta no meu corpo, ela é fisiológica, ela é funcional, a resposta de estresse também, mas a forma como eu me relaciono com isso pode me levar para um caminho que agrega valor para a minha vida ou para um caminho que pode destruir ali a minha rotina e o prazer que eu tinha em viver, trabalhar, fazer as minhas atividades sociais, atividades familiares. Então, a depender da consciência que a gente tem, a gente pode acabar seguindo dois caminhos completamente distintos. Vamos entender, então, aqui que existem dois tipos de estresse. O estresse, que é a resposta do corpo para manter todo o sistema em equilíbrio, e o estresse que começa a sobrecarregar o corpo. É quando o nosso sistema nervoso central simpático ele é acionado dentro ali de um tempo e intensidade elevados a ponto de levar todo esse sistema do nosso corpo à exaustão. Por isso que a gente fala muito sobre a importância de a gente entender esse corpo, entender as necessidades do corpo para que a gente possa atendê-las, cuidar dessas necessidades. Pensando aí que existe um sistema nervoso central simpático que aciona todo o nosso funcionamento, coloca o corpo em estado de alerta, mas existe um sistema nervoso central parasimpático responsável pelo relaxamento desse corpo. E esses dois sistemas coexistem para que o corpo funcione em equilíbrio. Então, olha que sabedoria que existe dentro do teu corpo. Que corpo mais incrível! Se você entender o funcionamento desse corpo, entender que a resposta de estresse não é a tua inimiga, mas é um aviso que você precisa olhar para algumas questões, isso pode mudar muito o manejo do teu estresse. Para você lidar com o estresse, é necessário entender esse contexto no qual nós nos inserimos de hiperestimulação, cobrança. Hoje a gente tem acesso às redes sociais, nas quais as pessoas às vezes se comparam muito com contextos completamente distintos e sem acesso ainda por cima a informações do que está por trás dos bastidores daquilo que é postado. Então, existe uma carga que vem de fora, mas essa carga muitas vezes é internalizada, por isso que a gente precisa olhar para a nossa autogestão. Por isso que a gente precisa se desenvolver ali, tem uma necessidade nesse aspecto de se envolver como uma liderança de nós mesmas. Por isso que eu te convido a desenvolver uma consciência sobre o teu nível de perfeccionismo, como você tem se cobrado. Será que você tem se dedicado aos teus projetos, dando o teu melhor, alinhado com os teus valores, para se desenvolver, para aprender, para enriquecer a tua vida? Ou será que você estabeleceu um padrão de perfeição rígido, que faz, inclusive, que você evite, às vezes, se aventurar por áreas que você talvez não seja tão desenvolvida assim, arriscar, se permitir falhar de vez em quando, isso é importante também, né? A gente ter espaço para aprender. Quando uma criança está aprendendo a andar, se ela ficasse se julgando a cada tombo, ela não se desenvolveria. E nós adultos, às vezes, bloqueamos o nosso processo de desenvolvimento, estabelecendo um padrão rígido, como se a gente fosse uma criança que engatinha e, de repente, precisa sair correndo com maestria. Mas a vida não funciona assim. A cada área que a gente se propõe aí desenvolver, a cada projeto novo, a gente está aprendendo coisas novas. O mundo também está mudando. Então, a gente tem novas tecnologias para absorver. E aí, se a gente estabelece um padrão muito rígido de perfeição, a gente começa a ter problema para lidar
com esse processo de aprendizado que faz parte de toda a nossa vida. Então, como você tem lidado com o perfeccionismo? Você é muito crítica com as tuas tentativas, os teus processos de aprendizado, ou você lida com compaixão aí, entendendo o teu processo, entendendo que você está aqui aprendendo, se desenvolvendo? Como é que você olha para isso, para essas questões? Outra coisa importante que eu coloco aqui é que, justamente nesse mundo em que as tecnologias estão mudando numa velocidade super acelerada, as agendas aí acabam sendo disputadas, às vezes é o nosso trabalho, a administração da nossa casa, família, amigos. Como é que você estabelece limites nas diferentes áreas da tua vida? E aí a gente pode pensar em limites externos e internos, né? Um exemplo muito frequente, situação pela qual eu também já passei, às vezes a gente tem uma carteira aí de clientes, de pacientes, e a gente quer atender. A gente quer desenvolver o nosso trabalho. Nós queremos trabalhar porque a gente gosta daquilo que a gente faz. E é importante para nós. Só que aí o paciente pede um horário 9 horas da noite e você começou a atender 7 horas da manhã. Como é que é para você dizer não? Entre o Natal e o Ano Novo, por exemplo, é uma semana bem vazia, as pessoas acabam remarcando muito, é um momento que as pessoas viajam, dão uma pausa aí. E antigamente eu tinha o costume de atender nesse período. E esse ano que passou, no último Natal e Ano Novo, uma pessoa pediu horário entre Natal e Ano Novo. E eu tive que falar, olha, eu não vou atender entre Natal e Ano Novo, porque é uma semana que as pessoas acabam remarcando muito, e se eu atender, eu não vou conseguir nem descansar e nem fazer a minha agenda. Então fica mais complicado, por isso eu vou dar uma pausa. Vou ficar disponível em caso de emergência, mas não vou ter o horário agendado aí para eu poder descansar também. Então, olha a importância de eu entender que eu preciso descansar, eu também tenho família, eu também preciso dar a minha pausa, e que se eu for ficar abrindo exceção, eu nunca vou ter o meu tempo de descanso, porque eu vou estar atendendo ali a todo momento alguma demanda, e eu preciso aí ter um ambiente propício para fazer o atendimento, toda a estrutura, então eu acabo não conseguindo fazer o meu tempo de férias, o meu tempo de descanso. Mas é importante a gente olhar para as nossas necessidades para estabelecer limites. E claro que o outro acaba entendendo, acaba sendo saudável também para o outro receber o limite. Assim, eu te entendo, foi essa resposta que eu recebi. A pessoa também passa por isso, às vezes também tem dificuldade de estabelecer limite e acaba não conseguindo descansar e gerenciar a própria rotina. Só que limites externos também envolvem limites internos. Às vezes nós mesmas temos dificuldade de estabelecer limites na nossa agenda. Então, eu tenho pilates 8 horas da noite, 7h20 eu tenho que encerrar as minhas atividades no meu trabalho para eu conseguir chegar no pilates. Se eu não faço isso, eu não consigo manter a atividade física ali, aquele compromisso. Então, é importante eu poder dizer um não interno, falando, aqui eu vou fechar, talvez não tenha dado para terminar esse material que eu queria ter terminado, mas agora a necessidade é fazer a minha atividade física. Domingo de manhã, estava um sol lindo, preciso pegar um pouco de sol. Tinha uma programação ali, estava lendo dentro de casa. Falei assim, mas espera aí, olha para o sol, olha para a necessidade da saúde, que é uma prioridade para você. Então, vamos estabelecer um limite aqui, vou ler mais uma página, vou fechar o livro, vou me organizar, eu vou descer, eu vou para a piscina, eu vou ler na piscina. Né? Estabelecer um limite interno de que eu não vou ficar no sofá deitada lendo no domingo de manhã. Tenho essa necessidade de cuidar da minha saúde. Observe que o tempo todo a gente precisa olhar para as nossas necessidades para ir tomando decisões conforme os valores, objetivos e metas que a gente estabeleceu para nós mesmos. Senão, os objetivos que a gente estabeleceu, as metas que a gente tem, ficam comprometidas se a gente não faz a leitura das necessidades do nosso dia a dia, do nosso corpo, manejando a nossa rotina. E aí a gente vai desenvolvendo uma autogestão.
Quando a gente desenvolve uma autogestão da nossa rotina, é importante que a gente reconheça o nosso esforço. Todos os dias na nossa rotina dá certo? Aquilo que a gente se propõe realmente funciona, sai do papel? Não. Como é que você tem reconhecido o teu esforço, a tua tentativa, mínima, mesmo que mínima? Às vezes a gente se cobra no nível e não reconhece que é o mínimo sair da cama, arrumar a tua cama, reconhecer o teu esforço, fazer o teu café da manhã, reconhecer a tua energia ali depositada. Reconhecer também os teus resultados. Muitas vezes a gente consegue realizar aquilo que a gente se propõe e não comemora. A primeira venda na Hotmart, para uma pessoa que eu não conheço, que não é minha amiga, que não é o anjo ali do meu negócio, que vem de fora. Poxa, será que eu comemorei com a devida presença ali? O resultado foi resultado de um trabalho, de algo desenvolvido. Como é que você tem celebrado e reconhecido os teus resultados? Então, observa, não é só o resultado, é o esforço, porque às vezes a gente planta e não colhe, mas a gente precisa plantar, porque senão a gente vai ter a garantia de que não vai colher se não plantar. Então, reconhecer o esforço de plantar é importante. Mas quando a gente colhe, às vezes a gente negligencia aquilo, não consegue nem ficar feliz, consegui. E aí? Peraí, não era uma coisa que foi trabalhada, lapidada, construída, por que não reconhecer o resultado? Se você gerenciasse uma equipe e você não reconhecesse o esforço e o resultado dessa equipe, o que ia acontecer com a tua equipe? Já escutei, olha, estou muito insatisfeita no meu trabalho porque não tem reconhecimento no meu trabalho. Eu me esforço e o chefe, a liderança não reconhece. Então, e a gente faz isso com a nossa autogestão. Então, olha a importância, nenhum gerenciamento de equipe você vai poder fazer sem reconhecer o esforço e os resultados dessa equipe, senão você destrói o funcionamento dessa equipe. Mas quando a gente olha para dentro, é importante, se a gente desenvolve uma liderança saudável de nós mesmos, fazer esse reconhecimento do nosso esforço e dos nossos resultados. Claro que todo o processo de autogestão vai envolver momentos, sentimentos de alegria, conquista, né? Celebração e momentos de tristeza, frustração. Como que a gente lida com as nossas frustrações? Porque muitas vezes nós temos uma expectativa, mas às vezes uma necessidade atravessa a nossa expectativa. E a nossa expectativa não atendida tem um sentimento envolvido de frustração. Como você tem lidado com isso? Você tem consciência desses sentimentos mais desafiadores? Acolhe, dá espaço para isso, sem julgar, entendendo. Ter consciência desses sentimentos, tanto alegres, potencializadores, quanto dos sentimentos, às vezes, mais desafiadores, entendendo que isso é humano. A frustração, às vezes, é humana. E tem necessidades que atravessam que a gente não controla. E abrir espaço para lidar com isso de maneira mais acolhedora é importante. Produz mudança na forma como a gente maneja o estresse, mais entendimento, mais espaço para o acolhimento, inclusive para recalcular a rota quando necessário, tomando decisões aí para recalcular a rota, sem perder de vista os nossos valores, os nossos propósitos e os nossos objetivos. A importância de a gente acolher os nossos sentimentos, desenvolver uma consciência das nossas emoções. Não sei se você sabe, né, mas o sentimento é uma palavra aí, alegria, tristeza, frustração, são palavras que descrevem emoções. Então, poder ter acesso a essas emoções, consciência das emoções, da forma como a gente nomeia isso, desenvolvendo uma consciência emocional, e um bom repertório aí para acolher os nossos sentimentos é algo importante para a gente assumir uma autogestão mais sábia, assumindo a liderança da nossa própria vida.
tudo isso produz mudanças no nosso cérebro. Aprender a se acolher, sem ter aversão a sentimentos, às vezes, que fazem parte, tanto ao estresse, à frustração, mas entendendo como isso funciona, vai produzindo mudanças significativas no nosso cérebro. Quando a gente estuda o cérebro de quem pratica atenção plena, que é uma forma de entrar em contato com o nosso momento presente, sem julgamento, acolhendo a experiência como ela se apresenta, a gente observa algumas mudanças. O córtex cingulado posterior e o córtex pré-frontal medial, por exemplo, são duas estruturas que, quando a gente faz uma ressonância magnética, a gente observa um aumento ali da substância cinzenta, ou seja, a estrutura fica mais fortalecida. E essas duas regiões, elas são responsáveis tanto pela tomada de decisão, ou seja, quando eu preciso tomar decisão, eu vou focar aqui, não aqui. Então, uma estrutura mais fortalecida e também pela visão do contexto, passado, presente, futuro. São dois elementos muito importantes para a gente gerenciar a nossa rotina. Entender o que é antes, o que eu fiz antes, onde que eu quero chegar, qual que é o momento presente, o que é gerenciável aqui e agora, como que eu tomo decisões assertivas nesse momento. Essas duas estruturas ficam mais fortalecidas. Aí, quando eu preciso dessas estruturas do cérebro, é como se o cérebro tivesse musculoso, um tônus muscular mais forte. Eu preciso fazer menos força, gastar menos energia. Então, a energia que eu gasto para desenvolver essa visão de contexto, o esforço que eu coloco para poder decidir, eu vou focar, voltar a atenção para cá. Eu posso fazer isso uma, duas, três vezes. Esse esforço, ele é menor. Então, a atividade do cérebro fica diminuída porque eu demando menos energia do meu cérebro para desenvolver esse manejo da minha atenção. Ou seja, estou focada aqui no trabalho, comecei a me sentir estressada, comecei a sentir as respostas fisiológicas do estresse, percebi que eu estou há mais de uma hora sentada aqui fazendo a atividade. Vou levantar, vou alongar, vou tomar um copo de água, vou respirar, tiro o foco da minha atenção aqui. Faço essa pausa de 15 minutos. Agora eu vou voltar a minha atenção à atividade X. Então, esse esforço de atenção, ele acaba sendo menor quando eu tenho uma prática de acolher a minha experiência no momento presente, desenvolvendo uma consciência emocional, sem julgamento. A gente também observa um funcionamento maior da ínsula do nosso cérebro, quando a gente faz esse movimento da atenção plena na nossa vida. Seria a interocepção, né? Essa região do cérebro, a ínsula, ela é responsável ali por esse manejo de eu perceber como é que está a minha respiração, como é que estão os meus batimentos cardíacos, como é que eu estou me sentindo nesse momento. Quando eu faço esse movimento de me perceber, perceber aquilo que eu estou sentindo, perceber as minhas emoções, desenvolver a minha consciência daquilo que eu estou sentindo. Eu estou intensificando a atividade dessa região do cérebro chamada ínsula. Então, isso aqui eu só mostro para você para que você entenda que o desenvolvimento da tua consciência emocional é como você ir para uma academia. Você vai lá na academia, você levanta o teu peso, você faz o teu pilates, você fortalece a tua força muscular. Você está ali preparando o teu corpo para lidar com as coisas do teu dia a dia. Então, quando a gente acolhe o nosso momento presente, acolhe aquilo que a gente sente, desenvolve uma consciência emocional, se conecta com as nossas próprias necessidades, nós estamos desenvolvendo o nosso cérebro para que a gente tome decisões no nosso dia a dia de maneira mais ágil e mais conectada com a nossa vida, com os nossos propósitos, tendo uma visão do passado, do presente e do futuro. Olha a importância de você se conectar
com você mesma. Então, a minha proposta aqui é que você saia mais consciente da importância de você fazer o movimento, de olhar para o corpo, ver como que você se sente, né? Se perceber nas suas relações, entender quais são os teus valores, né? Para entender os teus valores, você precisa olhar para como que você se sente em várias situações, entender quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas aí. E não uma coisa que vem de fora para dentro, porque se vem de fora para dentro, você às vezes negligencia as tuas necessidades, negligencia aquilo que é importante e inegociável para você. E aí é difícil às vezes lidar com a frustração, porque se eu estou muito desconectada das minhas necessidades, se eu defino os meus objetivos, defino as minhas metas com base naquilo que me passaram e não com o meu momento de vida, tá de fora para dentro. E aí, no momento em que a minha vida começa a acontecer, o ano vai passando, às vezes as necessidades atravessam as expectativas e a gente não consegue meio que manejar e recalcular a rota. Começamos, então, a ter problemas no nosso replanejamento. Então, a importância de você se conectar aí com a tua jornada. Se conecta com o teu valor, com a tua história de vida, desenvolvendo aí uma consciência emocional, porque isso não tem preço. Espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma aí com o teu processo. Eu me chamo Fabiane, para quem não me conhece, sou psicóloga, graduada pela PUC São Paulo, de Administração Pública, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz mestrado e doutorado em psicologia, tenho formação clínica em terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitivo-comportamental pela USP, são duas formações que eu fiz complementares. Atendo na clínica de maneira online, psicoterapia, pessoas de diferentes lugares do mundo. Sou também instrutora de mindfulness, de atenção plena, e são duas frentes aí de trabalho que eu adoro, que eu me dedico de maneira muito intensa, mas também amo a minha família, acho importante cuidar da saúde, gosto de bicicleta, gosto de pilates, de atividades, não sou aquela fã de academia, tenho diferentes frentes na minha vida, sou mais introspectiva, tenho poucos amigos, mas amigos assim que vêm de longa data, amigos do coração, que eu também gosto de cultivar essas amizades. Esse é um pouquinho de mim, um pedacinho de mim, da minha história e do que é importante para mim também. Por meio do meu trabalho, eu procuro, de alguma forma, compartilhar o conhecimento que eu fui construindo ao longo dessa história e que eu continuo construindo por meio dos cursos e leituras, porque o aprimoramento é contínuo, uma vez que a ciência ela não para de se desenvolver, e ainda bem, né? Espero que esse conteúdo, de alguma forma, tenha enriquecido aí a tua jornada. Muito obrigada por ter chegado até aqui.